E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre centro de massa e a coordenada do centro de massa. Bom, o centro de massa, também chamado como centro de gravidade, é um ponto onde a gente considera que a força-peso está concentrada. A gente sabe que um corpo homogêneo tem massa distribuída em toda a dimensão do corpo, então em cada pedacinho desse corpo tem massa. Se eu fosse considerar o peso dele, você poderia considerar o peso dele em todas as unidades de massa dele. O que acontece é que isso fica inviável de se fazer uma conta. O que a gente faz então? A gente concentra a força-peso em um ponto só. A gente imagina que toda a massa está concentrada em um único ponto. Esse ponto aqui é chamado de centro de gravidade ou também chamado de centro de massa, tá? Por exemplo, numa esfera fica aqui no centro, ó. Num cone fica a 1/3 da sua altura. Então, cada corpo tem um centro de massa diferente, que aí cada questão você vai ter que calcular de uma forma diferente. Bom, se a gente pergunta uma definição sobre centro de massa, é um ponto onde consideramos a aplicação da força-peso. E em barras homogêneas, que é o que a gente mais vai ver em prova, nas barras homogêneas, o que acontece? Imagina que eu tenho aqui uma barra homogênea, com a massa totalmente distribuída aí sobre ela. O que acontece é que a força-peso está no centro geométrico. Centro de massa e centro geométrico são coisas diferentes. Centro geométrico é o meio do corpo. O centro de massa é onde a força-peso é aplicada sobre ele. Tudo bem? A gente pode, por exemplo, isso aqui é o centro de massa de um corpo, tá? E se eu quiser saber o centro de massa de um sistema? Imagina comigo, então, uma mesa com várias bolinhas, assim, ó, tá? Com várias bolinhas. Eu vou dar nome para essas bolinhas, eu vou chamar de massa M1, massa M2, massa M3, até a massa M5, legal? E o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Por exemplo, se eu viesse aqui embaixo com o dedo e quisesse segurar, assim com a minha mão, essa mesa, quisesse equilibrar, quisesse colocar o dedo em um ponto aqui, onde esse ponto estaria equilibrado com a minha mão. Em qual ponto eu teria que colocar a mão aqui embaixo dessa mesa, tá? Vamos supor que é um tabuleiro, né? Um tabuleiro com várias esferas em cima, em vez de falar mesa. Eu tenho como calcular esse ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é exatamente o centro de massa. Quando a gente coloca a mão exatamente embaixo do centro de massa e apoia sobre a sua mão, aquele corpo fica equilibrado, né? Você nunca vai ver uma esfera sendo equilibrada aqui nessa posição. É sempre aqui no meio, legal? Então, por exemplo, a esfera, a barra homogênea, por exemplo, você coloca o dedo aqui no meio e aí você equilibra a barra. O que acontece é que eu tenho como calcular a coordenada de centro de massa, tá bom? Então, como que eu vou fazer a coordenada do centro de massa? Eu coloquei aqui um plano aí cartesiano, então tem coordenadas x e y, mas poderia também ter coordenadas z, tá bem? Coordenadas aí tridimensionais. Para calcular a coordenada y do centro de massa, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a massa de cada um deles, a massa, por exemplo, a massa do 1 vezes a coordenada y do 1, a massa do 2 vezes a coordenada y do 2. E eu vou fazer até quantos eu tiver. Vai ser a massa do 1 vezes y1 mais a massa do 2 vezes y2 mais quantos eu tiver. A massa n vezes yn. Tudo bem? Isso aqui vai ser dividido pelo somatório das massas. Legal? Então eu vou dividir isso por M1 mais M2 mais Mn. Se eu quiser calcular a coordenada x, isso aqui é a coordenada y do centro de massa. Se eu quiser calcular a coordenada x, vai ser exatamente a mesma coisa, ó. X do centro de massa, só que ao invés de multiplicar pela coordenada y, eu multiplico pela coordenada x. Então vai ser M1 vezes a coordenada x1 mais M2 vezes a coordenada x2 mais Mn vezes a coordenada xn. Tá bom? Isso aqui dividido aí pela massa 1 mais a massa 2 mais a massa n. Tudo bem? Então essa seria a coordenada aí
x. Então, coordenada y e coordenada x. Então, essa é uma aplicação bem simples, né, do cálculo do centro de massa, tá bom? E nos vestibulares não foge disso. Legal, galera? Se eu tivesse uma coordenada y, eu simplesmente colocaria m1 vezes y z, quer dizer, se eu tivesse coordenada z, seria m1 vezes z1, m2 vezes z2, uma coordenada tridimensional, por exemplo. Se fosse assim, ó. Se tivesse y, x e z. Legal? Se tivesse os 3 eixos, você teria com a coordenada z também. Eu coloquei em 2 eixos apenas porque é o caso que mais cai e mais fácil também de mostrar para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.